Esse aqui é o canal de corte do Ações Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Então, pessoal, vamos começar aqui, ó. Já tava apertando o Léo aqui para ele soltar as calls apertadas boas, as mais quentes. Ele falou que ele só olha a ação para ganhar 15% ao dia. Esse negócio de 2, 3, cair, isso é coisa de amador, sabe? O cara é profissional, né? Então vamos começar aqui de uma vez por todas com o Léo. Hoje a gente tem que falar de quê? Obviamente, da TechPix, mentira, de eleições. Vamos falar aí de eleições dos nossos queridos Lulinha e Jairzinho. E vou passar aqui oficialmente a palavra pro Léo colocar a opinião dele aqui do que ele viu de cenário, o que tá acontecendo, o que a bolsa subiu tanto. Que eleição foi essa? Que eleição abençoada foi essa? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo, mais uma semana em que a gente pode vir aqui comentar um pouco sobre o mercado, falar um pouco sobre as ações. Sim, eu acho que foi um dia extraordinário para as ações, em especial as empresas estatais. A gente teve Banco do Brasil subindo perto de 8%, Petrobras também, mais ou menos nesse patamar. Sabesp, eu acho que foi a que mais subiu aí, acho que se não me engano subiu algo como 15%, até preciso dar uma olhada depois, quando é que ela acabou fechando. Eu acho que a gente teve algumas surpresas, e o que eu tenho sentido muito a discussão é sobre o que o mercado achou de tão positivo. Então, existe uma dúvida de, será que o Lula vai ganhar no primeiro turno? E assim, o que a gente conversava com muita gente séria, que nas últimas pesquisas, as pesquisas erravam a favor do PT e contra os candidatos de direita, tá? Isso aí foi o que aconteceu de fato nas últimas eleições. Eu acho que o volume que o Lula teve, 48,5%, foi mais ou menos dentro do que as pesquisas indicavam. A gente tinha pesquisa aí na casa dos 50%, mas o que surpreendeu foi o número de votos do Jair Bolsonaro, que foi ali na casa dos 43, 43,5%. Então, assim, para você ter mais ou menos uma ideia, o IPEC falava de uma distância de, se não me engano, 14, 15 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro, e a distância, de fato, foi aí de 4 pontos percentuais. Então, assim, foi bem mais apertado do que as pesquisas indicavam. Um ponto que eu acho que até de chama atenção, né? Eu vi lá que a Mônica Bergamo veio no Twitter falar que, olha, as pesquisas não erraram, porque... E aí ela foi lá e deu um monte de motivo, blá, blá, blá. E aí o CEO do Instituto Atlas, que é um desses institutos de pesquisa, respondeu ela no Twitter, falou assim, não, a gente errou, a gente precisa rever, e o Instituto Atlas foi o que chegou mais próximo dos números, tá? E assim, o fato é que tira muita credibilidade para o que vai vir para o segundo turno. Então, os números vieram muito diferentes quando a gente olha, por exemplo, para a governadora aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo estava invertido. Completamente, veio um número assim... Não é possível que 2 dias antes... E assim, eu não sei se é a metodologia da pesquisa, não sei se é voto envergonhado, não sei o que aconteceu. Mas, de fato, ficou muito difícil você... que é métrica. Eu tava vendo isso aí, eu acho que é tipo... Porque, tipo, o último censo do IBGE é de 2014. Então, mas eles não... Eu escutei isso daí também, mas parece que tanto o Datafolha quanto o IPEC, eles não usam os censos, porque eles já sabem que está desatualizado. Aí eles têm umas outras bases que eles usam para fazer essa compensação. Eu vi um pessoal colocando isso, que faz tempo que não se faz um censo, então você não sabe a amostragem. Mas assim, é complicado. Eu não sei, de novo, não sei o que aconteceu, mas é fato que nesta eleição e na última eleição, em diversos, óbvio, não só para a eleição presidencial, mas para outros também, senador aqui em São Paulo também foi muito diferente do que estava vindo. Então, assim, teve muita coisa ali que foi muito diferente do que a pesquisa indicava. Mas, assim, qual que é o efeito prático para isso? Tá, a minha percepção, eu ainda acho muito difícil o Bolsonaro ganhar esse segundo turno, tá? Teve uma sobrevida. Mas no final aí, até para o pessoal entender, tipo, o efeito de quem ganhar vai ser muito pequeno. Fulano ganhou, ciclano ganhou, não vai mudar muita coisa. Você acha que muda muita coisa? Qual a sua visão? Então, vamos dizer assim, se não mudar nada, as estatais estão muito baratas. Tá? Não, as estatais é o risco. Não, exato. Eu acho que são os principais. Mas se você for pegar o que é estatal dentro do Ibovespa, Petrobras, Banco do Brasil. Então, eu fiz uma apresentaçãozinha, vou mostrar pro pessoal. Ó.
Essa aqui é a apresentaçãozinha que eu fiz pro vídeo que eu gravei. Vai sair no outro canal, depois eu compartilho com vocês. Basicamente, o presidente tem três funções. Diplomacia, que aqui claramente o Lula está ganhando, porque diplomacia o Bolsonaro não é tão interessante. Sim. Além de ele ter feito uma excepcionalidade aqui no caso da Rússia lá, que ele foi para a Rússia negociar fertilizantes antes da guerra, isso foi excepcional, foi bem estratégico, assim. Mas talvez a ideia tenha sido do Putin, não dele, mas tudo bem. Mas ele que executou, então o mérito é dele aí, fez. Mas, em compensação, quando você olha aqui, todas as matérias internacionais você vai pegar exaltando o Lula. Então, se o Lula ganhar, ele ganha nessa parte aqui de longe. Essa aqui é uma das funções do presidente, representar o país. Segundo, nomear ministro. Eu acho que nessa... Aí você dá a sua opinião também, você concorda que isso aqui o Lula ganha? Sim, sem dúvida. Beleza. Nomear ministro. Para mim, o Bolsonaro ganha, porque ele negociou... Tipo, vamos lá, corrigindo. No início da eleição, na última vez que ele ganhou a presidência, no início ele foi íntegro. Ele colocou a galera sem negociar muito, entrou muita gente boa. Ele entrou até o Mandetta, que era tão bom que ele tirou no meio da pandemia. Mas, tipo, ele colocou muita gente boa. Ou seja, nisso aqui, eu tenho a percepção que o Bolsonaro ganha. Porque o Bolsonaro, eu não vejo o Bolsonaro negociando tanto cargo quanto o Lula. E o Bolsonaro reduziu a quantidade de ministro, então é um ponto para ele também. Qual que é a sua visão nesse patamar aí, nesse ponto? Para mim isso aí tem pouca importância. Eu acho Ministro? que, assim, por exemplo, a gente tem autonomia do Banco Central hoje em dia, tá? Então, o que acontecia antes, quando você não tinha autonomia do Banco Central, ou o presidente do Banco Central fazia o que o presidente queria, ou ele era demitido. Justo. Né? A mesma coisa para ministro. Cara, colocar um ministro da Fazenda, a ministra da Fazenda tem uma visão diferente. Tá bom, demite. Chega um ponto ali que vai... Não, mas o ponto é que, historicamente, se olhar, o Bolsonaro deixou muita gente, ele tirou muita gente, ficou rodando, teve uns carros que ele ficou rodando gente. Só que, em geral, ele colocou uma galera boa. Ele colocou um pessoal bom, tipo o Paulo Guedes, eu acho que é um cara bom. Tarcísio é um cara bom, foi tão bom que tá ganhando aqui presidente de São Paulo. Então ele acertou alguma coisa. Você acha que o Lula é melhor do que ele nessa parte? Em termos de um nomear ministro? Assim, de novo, para mim, eu acho que não é tão relevante, sabe? Mas os caras que vai gastar, como assim? Tipo, não é relevante você colocar um cara ruim, o cara vai fazer uma bosta, não vai fazer nada, não? Não, então, mas o ministro que ele nomeia, ele é uma extensão do que o presidente pensa. Fala. Vamos supor que o Lula tivesse nomeado o Paulo Guedes, tá? A Paulo Guedes falava, Lula, precisamos fazer uma reforma da Previdência. Se o presidente não acredita, não tem ministro que segura. O ponto é, tá bom, vamos melhorar então. A visão do Bolsonaro tá melhor. Porque o Bolsonaro, por exemplo, não interferiu na Petrobras, ele segurou, ele aceitou algumas coisas do Paulo Guedes, então... Porque, cara, na minha concepção, isso aqui resultou em uma coisa melhor do que o do Lula. Depende, assim, depende. Se você me perguntar pra qual? Pra qual quê? Tipo assim, quando a gente tá falando de economia, que eu acho que é o que a gente mais discute aqui... economia, né? Sim, resultados em termos de ministro da economia, eu acho isso. Não, em termos de economia, eu acho que o Bolsonaro tem um ministro da economia mais alinhado com o mercado, tá? Não, mas não só por conta disso, mas Brasil, assim. Acho que o Paulo Guedes é mais alinhado com o Brasil do que o outro, não? Eu não sei, eu acho que eles cada um tem uma visão diferente, tá? Eu acho que a visão... Não, Léo, você tem que se posicionar, Léo. Aqui é posição, Léo. Não dá, não sei o quê. Não, tem que colocar um na reta, pô. Não. Tipo, assim, você chega e falar assim, puta, o cara consegue nomear ministros melhores. De novo, eu acho que é muito por conta do pensamento dele, tá? O Lula, pra mim, é uma incógnita. Mas ele colocou uma galera boa, tipo, ele colocou o Tarcísio, ele colocou bom, ele parece ser um cara bom, ele fez várias paradas. Ele também colocou uns caras ruins. Não, mas ele vai pegar Então, foi na segunda leva, esse que é o ponto. Na segunda leva que ele teve que ficar trocando, o que é ruim no meu ponto. Só que na entrada ele fez bem. Na entrada ele colocou uma galera forte. Na saída que saiu bem. Assim, de novo, eu acho que os ministros, em especial a questão da economia, ele vai refletir muito a visão do presidente. Então, por exemplo, o Lula, ele não é um cara privatizador, ele não gosta dessa ideia de privatizar, então ele não vai colocar um ministro que tenha viés de privatização. Justo. Tá? Justo. O que eu vejo, qual que é a grande dúvida a respeito do Lula, bate muito na questão fiscal, tá? E aí olhando um pouco para o mercado, assim, acho que tem duas grandes dúvidas para o mercado. A primeira delas é com relação às estatais. Então, assim, estatal é uma forma do governo interferir na economia e puxar do populismo pro lado dele. Esse que é o grande ponto. Então, tipo, eu quero baixar o preço da gasolina. Então, tá bom, vai lá, pega a Petrobras e soca o preço da gasolina e arrebenta com a empresa. Você pode fazer isso? Justo. Eu quero colocar mais crédito na economia. Vou pegar o Banco do Brasil e vou enfiar crédito na economia. Justo. Tá? É possível.
Então, aí a gente chega para a última, então, função do presidente, que é as estatais. Que é basicamente esse aqui é o maior risco do mercado. Esses dois aqui, pessoal, tá meio que, tipo, travado. Os caras não tem como fazer umas grandes bosta aqui. Talvez em início o cara tenha como fazer uma bosta muito absurda, assim. Mas é como o Léo falou, que é meio que do pensamento do cara, mas acho que isso aqui tá bem alinhado. Mas eu acho que o Bolsonaro ganha aqui. Essa aqui, o Bolsonaro escolhe melhor ministro. E aqui é a grande cagada que o Bolsonaro, mesmo com toda a pressão do mundo, ele trocou o presidente da Petrobras, ele foi, ele voltou, ele foi, ele voltou, mas ele não tocou aonde doía, que era fazer a Petrobras engolir preju pela volatilidade. Isso não rolou. Então, nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro ganha, nesse ponto aqui. E esse aqui é o grande risco do Lula. Concorda? Eu acho que assim, para as estatais existe esse risco adicional, tá? Que se você for pegar, por exemplo, o Banco do Brasil hoje subiu 8%, mas se você colocar em um mês, o Banco do Brasil está no zero. Ah, ele tinha caído 8% em um mês? Exato, se você colocar aí no gráfico, você vai ver que em um mês o Banco do Brasil está no zero a zero. Por Uhum. quê? O que aconteceu? Com a chegada da eleição, o mercado foi batendo no Banco do Brasil versus Itaú. Então, se você jogar no gráfico Itaú versus Banco do Brasil, você vai ver que em um mês abriu um gap de uns 8%, mais ou menos, por baixo. Tá? Por baixo. Uhum. Já precificando, já o pessoal assim, cara, não quero ter Banco do Brasil durante essa eleição. Então, beleza, vou ficar de fora. Veio esse segundo turno, e aí o Banco do Brasil sobe 8% e tá nos R$ 41, que R$ 41 é o que ele tá aí já há mais de mês. Tá? Uhum. Então, assim, não foi nada absurdo. A Petrobras, idem. Se você for jogar Petrobras contra a PetroRio em um mês, a Petrobras estava, sei lá, uns 10 pontos atrás da PetroRio. E aí, com Agora tá um esse pouco menos. cenário, com esse cenário de segundo turno, deu uma aliviada, Então, pra mim não tá? foi muito isso. Petrobras foi uma alta de 5% no petróleo, só hoje. Não, por isso que eu falo É, para você, compara com alguma outra Junior Oil. entendi. Seria injusto você simplesmente pegar a Petrobras limpa e falar assim, pô, como é que tá a Petrobras? Então, assim, pega em um mês como é que tá a Petrobras versus as outras empresas petrolíferas daqui do Brasil. Que aí você Entendi. consegue enxergar que o gap foi aumentando e aí de repente fechou. Entendi. É a mesma coisa com o Banco do Brasil. Compara o Banco do Brasil contra um Itaú e um Bradesco no último mês, você vai ver que o gap foi aumentando e aí de repente hoje deu uma fechada. Não fechou tudo, ainda tá. Porque além dessa questão estatal, eu acho que o grande questionamento é na Uhum. questão fiscalista. Tá? É o fiscal. O grande medo hoje do mercado é com a questão fiscal do Brasil ainda. Então, se você for pegar nos juros futuros, os juros futuros caíram bastante. Uma bela fechada de juros longos. Uhum. E isso impulsiona muito o preço das ações. Tá? Certo. Mas por que que isso ocorreu, na sua opinião? Então, eu acho por dois motivos. Primeiro que o fato de você ter um segundo turno vai forçar. Então, assim, se você me perguntar quem que ganha hoje, se eu acho que eu mudei muito a minha visão de que aumentou a chance do Bolsonaro ganhar essa eleição, acho que aumentou, óbvio, a chance era bem menor, mas não aumentou muita coisa, tá? Você achou Ele que tem a chance 40. aumentou? Ah, do que Porque estava na eu não tava sexta-feira? acreditando nas pesquisas de qualquer forma. Eu tava imaginando que o Bolsonaro viria Não, talvez ganhar Lula. tudo bem, mas para o mercado aumentou. Entendi. Tanto é que se você for pegar um Sporting Bet da vida, ver quanto é que estava pagando na sexta-feira e quanto é que está pagando agora, vitória de Lula contra Bolsonaro. Né? Mas assim, se você for ver friamente, cara, 48,5, se não me engano, a gente está falando de acho que 7 milhões de votos que tem em jogo, que foi o que ficou para Uhum. os outros candidatos. Tá? O E as Lula, ele tem que. abstenções também. Você não acha que consegue converter? É, não sei, tá dentro da margem histórica, os 20% ali de Sim. abstenção. Sim, eu vi. Mas assim, na prática, o Bolsonaro ele tem que converter algo como 78% dos votos de Ciro e Simone. Tá? É muita coisa. Eu Em não acho especial difícil. porque É é muito muito difícil, eu acho. difícil. Em especial porque o Ciro Gomes, só o Ciro Gomes, ele já tem 3%. Tipo assim, o Lula precisa de 1,5%. Só o Ciro Gomes tem 3%. E o Ciro Gomes é um cara de esquerda. A pessoa que vota no Ciro Gomes geralmente é uma pessoa de centro-esquerda, esquerda, alguma coisa nesse sentido. Então é muito difícil o cara conseguir converter esses votos, tá? Então, assim, para mim, a chance de Lula ganhar é na casa dos 80%, É bem isso, tá? porque eu acho que a Tebet, uma galera da Tebet vai votar no Lula,
E uma galera do Ciro também, não tem como ele perder, eu acho muito difícil. Eu Só acho se a muito galera de difícil. abstenção entrar no jogo. Mas também acho difícil. Mas não é fácil. Virar Tinha que, 7 milhões de votos então, tinha não é que pegar um fácil. histórico. Tinha que pegar um histórico de abstenção em segundo turno. Não sei, talvez a abstenção de segundo turno pode ser muito menor. Não sei dizer, não sei falar. Boa pergunta. Mas se a Boa abstenção. pergunta. Deixa eu pegar aqui. Se a abstenção de votos segundo turno. Brasil. Se a abstenção for menor do que a média, aí coloca bastante gente no jogo, né? Abstenção. Mas ainda Mas eu assim, não não é sei. fácil. Não é fácil. Você, tipo, você tem que conseguir 80% dos votos dos que estão em disputa, vamos supor, se na abstenção não mudar, e ainda assim você teria que ganhar mais do que 50% dos votos da abstenção ali para o negócio pender para o seu lado. Sim, sim. Então, assim, eu acho difícil, tá? A realidade é essa. Agora, o que eu acho que mudou um bocado no jogo foram duas coisas. Primeiro que, ao ter um segundo turno, você força o Lula a migrar mais para o centro. Então, provavelmente ele vai expor um pouco mais do que ele pretende fazer, ele vai abrir mais espaço para o centro para compor o governo dele. E além do que, também tem a questão da composição do Congresso. Isso daí acho que foi uma composição do Congresso muito ruim para o Lula e muito boa para o Bolsonaro. Então, no cenário seria lindo o Bolsonaro ganhar, porque ele teria por muito poder. Tipo, o Senado saiu de 43% de direita para 53%. A Câmara não mudou É, tanto, foi de 51 para 53. Só que em todos, a esquerda perdeu muito espaço. E no Senado a perda foi gigante. Foi absurda. foi. Pessoal, curte aí que vocês não estão curtindo, não, infelizes. Curte aí, curte aí. Agora vamos curtir, quer ver? Tô aperto dos caras, os caras reagem. Tem que ser assim, no chicote. Mas resumindo aqui, Brincadeira, hein? foi uma diferença gigante, assim, uma diferença absurda, muito Não, grande. foi. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é isso, ter um segundo turno, o Lula vai ter que migrar um pouco mais para o centro, vai ter que abrir mais espaço para o centro. O segundo ponto é o Congresso, então vai ser mais difícil o Lula conseguir passar reformas mais radicais, mais de esquerda, tá? O que eu acho que o mercado se engana um pouco é a questão fiscalista, Você acha que o fiscal tá? consegue fazer cagada? Cara, o Congresso não é fiscalista. O Congresso de centro, direita, o que quer que seja, porque fiscalista significa você ter menos dinheiro para gastar. Na prática é isso, tá? Entendi. E o Congresso não gosta dessa ideia de ter menos dinheiro para gastar. Assim, seja de esquerda, de direita, de centro, a gente sabe muito bem que o congressista, o deputado, ele quer ter dinheiro para poder levar para a base dele e conseguir se eleger. É simples assim. De novo, barra tentativa, então, sei lá, vamos colocar imposto sobre grandes fortunas, vai ficar mais difícil, não tenha dúvida. Não é uma pauta fácil. Mas a gente sabe que o centro, principalmente ali, é um centro fisiológico, você vai conseguir cooptar o pessoal e tudo mais. Agora, ficou mais difícil para o Lula, isso não tenha dúvida, a governabilidade vai ficar mais complicada. Isso é bom ou ruim? Uma boa pergunta. Eu acho que o mercado entende que é bom, porque, por exemplo, até mesmo para você mexer numa lei das estatais, que Uhum. poderia interferir muito nas empresas estatais, vai ficar mais difícil, vai ter mais resistência, tá? Justo. Então, assim, para as estatais, eu acho que foi muito positivo, tá? Para as empresas brasileiras no geral, aí a gente entra nessa questão do fiscal, e eu não sei o quanto que o Congresso vai resistir, porque o negócio é o seguinte, a despesa do governo brasileiro, ele cresce, se você não fizer nada, ele cresce, tá? Você tem que fazer alguma coisa para esse negócio não crescer mais. Vai ficar um orçamento mais difícil para o executivo conseguir pegar dinheiro aqui, pegar dinheiro ali e tudo mais, mas assim, para você ter mais ou menos uma ideia, o que é a grande discussão a respeito do Lula, na era Lula, a gente teve superávit, aquela coisa toda, bacana e tudo mais, Uhum. mas a despesa, ela cresceu 6% real na era Lula, tá? Justo. Cara, 6% real significa que se o teu PIB não crescer 6% real, a tua despesa está crescendo mais do que o PIB, ou seja, o Estado está ganhando espaço em relação à economia. Justo. E assim,
Eu entendo o cara falar assim, sou contra o teto de gasto, não sei o que lá, quero alguma coisa diferente, ok, mas eu vi ele atacando responsabilidade fiscal e, cara, entenda o seguinte, essa despesa ela vai ser paga de duas formas, ou via imposto ou via inflação, ou dívida, que no fim das contas, a dívida lá na frente ou vai virar imposto ou vai virar inflação. Certo. Então, assim, eu senti que o que mais pegou ali nessa questão das estatais, de uma provável referência, segundo, de menor risco percebido, e aí a gente vê isso na curva de juros. Então, se eu for pegar a curva de juros, deu uma boa acalmada, e aí, meu cara, é porrada nas empresas, nas ações no geral, tá? E assim, foi tão impactante esse primeiro turno que até eclipsou o que a gente estava vendo lá de fora com o Credit Suisse.